Glória a Deus, glória a Deus. 1 Romanos, capítulo 18. A ira de Deus contra a humanidade. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade, as injustiças dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer os manifestos entre eles. Porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo dos atributos invisíveis de Deus, o seu eterno. O poder da sua natureza divino tem sido visto claramente, segundo os compreendidos, por meio das coisas criadas, da forma que Deus e o homem são indesculpáveis, porque tendo conhecido Deus, não glorifica, mas como Deus lhe rendeu a graça, mas o seu pensamento se torna fútil. Ao coração dos insensatos obscureceu, dizendo que sabe, se torna louco. Trocaram a glória de Deus para os imortais por imagem, feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como o pássaro, os quadrúpedes, os répteis, porque Deus entregou a impureza sexual, segundo o desejo pecaminosos, seu coração, degradação do seu coração, do seu corpo, entre trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram servir coisas, seres criadas no lugar do Criador, mas o que o bendito para sempre. Amém. Mas, por causa disso, Deus entregou as paixões vergonhosas, até as suas mulheres trocam por relações sexuais naturais de outras contrárias à natureza. A mesma forma também o homem abandonou relações naturais com mulheres que inflamam a paixão por umas com as outras. Cometeram incidência o homem com o homem, receberam sim um castigo merecido pela perversão. Além disso, foi visto que despreza o conhecimento de Deus, entregando a disposição mental reprovável, que pratica que não desviar, mas se torna cheio de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, que está cheio de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, são bisoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, preguiçosos, inventas maneira da prática do mal, desobedece seus pais, insensato, desleal, sem amor pela família, imprecável, embora conheça o justo decreto de Deus de que essas pessoas praticam tais coisas que merecem a morte, não somente continua praticando também e aprova aquilo que eles praticam. Meu Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Paulo apresenta ao ser humano, o caso das injustiças dos gentios. O tema é a ira de Deus. É uma coisa correta, uma relação com Deus e o dom do Senhor aos seres humanos. Quando voltaram eles com a fé, esse é uma boa notícia, mas não entende até o termo
a notícia, nós mesmos, envolve um diagnóstico, o diagnóstico, problema humano. Mas Paulo faz a primeira parte do diagnóstico, vê que o gentio em relação com Deus e como o resultado vem a ira de Deus, que é revelada. É revelada dentro do céu, já começou do céu. A ira de Deus já foi revelada dentro do céu. E o ensino do Paulo é quando as coisas, primeiro, ressalta o conhecimento do ser humano, tem de Deus o apóstolo, mas não pensa nos judeus, reconhece a revelação especial de Deus na história das Escrituras. A história das Escrituras. Gentil tem que ter uma revelação geral a Deus, todos por igual, porque que Deus pode conhecer aquilo que conhece além da revelação. O Deus de Israel, o Cristo Deus, manifestou ao gentil, os dois mortos, todas as pessoas que podem ver algo de Deus foram de si mesmo. O Salmo, todas as pessoas que podem ter algo de Deus dentro de si mesmo, segunda, devemos o ser do ser humano é como Deus, todas as coisas devem honrar o ser supremo, Deus supremo, todas as coisas deve fazer, que sabe o correto dos olhos, os seus corretos. Terceiro, Paulo ressalva que o ser humano, a Deus, essas pessoas recusam adorar a Deus e receber a vontade. 3 tipos: rebelião, o povo ignora Deus e seu amor e não pensa que deveria. O povo perverte em conhecimento de Deus por coisas tolas, mentira. O povo faz coisas injustas. Expressão por causa disso vem além, mostra comportar de uma maneira ígnua, ressalva, nega, honrar. Então, gente, a ira de Deus são contra todas as injustiças que tem no mundo. Entendeu? Já começou de cima do pecado do Adão. Nada passa pelos olhos de Deus. Nada. Então, a ira de Deus é contra a calúnia, os caluniadores. Entendeu? Jesus veio nos salvar. Entendeu? Então, Deus agrada com o justo. A justiça de Deus não falha. A gente falhamos, somos falhos, mas a justiça dele não falha. Deus tem olhar aquelas coisas que a gente não enxerga, Deus enxerga. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.